Muito bem, então nós estamos nosso propósito nessa noite de falar um pouco sobre felicidade, felicidade segundo Jesus. Felicidade é algo que muita gente passa a vida buscando, passa a vida querendo, passa a vida lutando para alcançar, para conseguir. E as pessoas tentam ser felizes de todas as formas, de várias maneiras, ou buscam felicidade em vários lugares, e nem todas conseguem encontrar. Por mais que busquem, por mais que queiram encontrar, barram uma série de obstáculos. Então, o que é felicidade para nós? O que é felicidade para você? O que a nossa sociedade fala sobre felicidade? Aqui nós vamos ficar em Mateus capítulo 4, fim do capítulo 4 e no capítulo 5, onde Jesus fala um pouco sobre felicidade. E o contexto de Jesus aqui, que ele fala sobre esse assunto, é uma forma interessante e talvez colocando um foco mais determinado em certas questões. Então ele fala de um contexto diferente sobre felicidade daquele contexto que a gente está acostumado. Uma coisa é definir felicidade se você mora lá na Califórnia, né? Se você mora num lugar maravilhoso, lugar bonito, uma coisa é felicidade nesse local. Outra coisa é falar de felicidade se você mora no Haiti ou na Síria. São contextos, circunstâncias completamente diferentes. Uma coisa é definir felicidade se você mora no Havaí. Quem conhece o Havaí já ouviu falar do Havaí, né? Viu fotos, um arquipélago de ilhas que para mim é o meu sonho de consumo de viagem. Se um dia Deus me permitir, eu quero ir no Havaí, né? Aquele lugar, ele é demais. Então, uma coisa é você morar no Havaí, uma coisa é ser feliz morando no Havaí, outra coisa é ser feliz morando no Havaí antes de um furacão, porque lá tem muito. Outra coisa é o conceito de felicidade morando no Havaí depois de um furacão. Muda bastante a circunstância. Então, a gente tem que definir, a gente tem que entender sobre essa questão e o contexto e o conceito dessa palavra, o que realmente isso significa para Deus e o que isso significa para nós. E quando Jesus fala de felicidade, que a gente vai ler aqui, a gente tem que entender o mundo que ele vivia, qual era o seu contexto, para quem ele falava e qual era a circunstância das pessoas que ele se dirige. Se ele fala conforme a visão ocidental, atual de felicidade, ou conforme os profetas, ou conforme nos salmos. Se você lembra do Salmo 1, não lembra? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Então ele começa a falar lá no início do Salmo: bem-aventurado o homem, feliz o homem. Qual que é o contexto de felicidade que é colocado lá em Salmo? Ele não anda em conselho de pecadores, ele não fica em lugares, não se detém no caminho daqueles que não obedecem a Deus, e não fica sentado na roda dos escarnecedores, mas o prazer, a felicidade dele está na lei do Senhor, e na lei ele medita dia e noite. Isso é o conceito de felicidade dos profetas, dos salmos. É esse conceito de felicidade de hoje, no nosso mundo ocidental? Sabemos que não. Então a gente tem que entender o contexto. E aqui em Mateus, no capítulo 4, vamos começar no capítulo 4, versículos 23 a 25, diz o seguinte: percorria Jesus toda a Galiléia. Então onde que Jesus está? Na Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria.
Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então o público de Jesus é uma multidão pobre e uma multidão doente, uma multidão carente de condição social. A Palestina nessa época era uma colônia de Roma. Roma estava dominando sobre essa região, debaixo de um império destruidor romano. Não era um controle amigável. Roma não era boazinha com a Palestina, com Jerusalém. Eles oprimiam com toda a força. E era como se um exército chegasse, passasse aqui por Juiz de Fora, eles dominassem, ou eles raptassem todas as mulheres, estuprassem as mulheres, matassem as crianças, escravizavam os homens. Era isso que estava acontecendo naquela região, e Jesus está lidando com esse povo nesse contexto, um povo oprimido por causa de Roma. E eles queimavam, os romanos queimavam as casas dos judeus, eles ficavam sem ter onde ir, os lugares que eles conheciam por perto estavam todos dominados por esse mesmo exército, por esse mesmo povo. Então olha que circunstância terrível. Eles não tinham para onde ir, não tinham a quem recorrer. E Roma tinha uma forma de dominar os territórios. Eles mandavam um mensageiro até o local que eles iriam invadir, que eles mandavam então um arauto, uma pessoa que iria então propagar a mensagem que eles chamavam do evangelho, as boas novas romanas. Eles chegavam na cidade e anunciavam as novas regras de vida e como seriam as coisas sobre esse novo governo, principalmente como seria a cobrança dos novos impostos e que todos tinham que pagar. Aí vem Jesus, chega para esse povo que está sem casa, povo que está com suas famílias destruídas, povo que está sendo praticamente escravizado, povo que não tem para onde correr, e mesmo nessa situação são obrigados a pagar impostos abusivos, altíssimos. E Jesus fala para esse povo e começa a falar algo interessante. Fala que esse povo é feliz, fala que esse povo é bem-aventurado. Quem lê isso e entende agora essa circunstância e começa a ler o capítulo 5 de Mateus, acha que Jesus ele não está entendendo quem são essas pessoas, não está entendendo essa turma, mas ele começa a falar quem são os felizes, quem são os bem-aventurados. Ele fala no versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras traduções falam pobres de espírito. Tem essa passagem em Lucas também fala sobre isso no capítulo 6, menciona apenas bem-aventurados os pobres, então ele chama de pobres, e a gente sabe que ser pobre em qualquer circunstância não é motivo de alegria, não é virtude nenhuma ser pobre, e ninguém quer ser, e Jesus fala, felizes são os humildes de espírito, os pobres de espírito. A gente vai entender melhor sobre isso. Ele fala no versículo 4, bem-aventurados os que choram. O povo da Galiléia chorava pelos mortos, chorava por tudo que eles tinham perdido para Roma, choravam pelos filhos que morreram, choravam pelas mulheres que foram estupradas, pelos maridos que foram escravizados, choravam pela situação deplorável com que se encontravam por terem perdido tudo. Eles choravam. E Jesus fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Versículo 5, bem-aventurados os mansos. Quem são os mansos aqui? Esse contexto fala de pessoas que não tinham voz, não tinham vez, eles gritavam por socorro e ninguém os socorria, como uma pessoa que entra com um filho doente, praticamente morto no hospital, gritando por ajuda e ninguém o atende, ninguém o socorre. Esses os mansos, pessoas que não têm a quem recorrer. Bem-aventurados são eles. Por quê? Porque herdarão a terra.
Versículo 6 ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essas pessoas foram atropeladas por Roma, estavam sendo completamente injustiçados, estavam sendo julgados, tomados de tudo que tinham, sofrendo a literal injustiça, e Jesus fala que eles eram bem-aventurados. Então o segredo aqui que Jesus fala com eles, por que eles eram bem-aventurados? Não era por causa da situação que eles estavam enfrentando. Eles poderiam ser felizes, poderiam ser bem-aventurados, não por causa da circunstância, mas por aquilo que Deus faria por eles. Como ele fala, eles seriam fartos de justiça, seriam consolados, herdariam a terra, deles são o reino dos céus. Então eles seriam felizes não pela circunstância que viviam, seriam felizes porque Deus faria algo grandioso para eles. E feliz é quem vai herdar o reino dos céus, feliz é quem tem consolo das suas lutas, feliz é quem enxugue suas lágrimas, feliz é quem recebe a terra por herança. E Jesus descreve as pessoas e mostra a atitude de Deus em relação às suas tragédias. Às vezes a gente vê as coisas acontecendo como se Deus não agisse, como se Deus não se importasse, mas Deus está atento a tudo o que acontece. No versículo 7, Jesus continua: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esse povo era feliz, porque eles alcançariam misericórdia de Deus. Roma não tinha um pingo de misericórdia deles, Roma tomou tudo que eles tinham, mas Deus daria a eles a misericórdia, eles alcançariam misericórdia por aquilo que Deus faria. Versículo 8 fala sobre os limpos de coração, coisa que os romanos não eram, e tanto que isso gerava muita revolta entre os próprios judeus. Você entende uma pessoa revoltada nesse contexto, não entende? A pessoa ficaria revoltada, ela perde tudo, perde a família, perde a casa, perde os seus bens, ainda tem que pagar altos impostos a um povo mau. Isso geraria revolta em qualquer um, mas Jesus fala: bem-aventurados os limpos de coração, que não se contaminam pela rebeldia ou pela revolta. Bem-aventurados aqueles que mantêm o seu coração limpo, porque verão a Deus. Versículo 9, ele fala sobre os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes aqueles que clamavam pelo fim da guerra, pelo fim das batalhas que já tinham destruído tanta gente. Felizes aqueles que faziam parar a violência, não davam sequência ao ciclo. Então a Bíblia fala sobre essa questão. Quem são os felizes? E ele vai falando aqui: os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados quando por causa de Jesus as pessoas te perseguem, te injuriam ou mentem contra você. Então nós podemos e devemos ser felizes, não por causa do nosso contexto, porque nenhum de nós tem um contexto como era esse contexto aqui, não é verdade? A gente tem dificuldades, temos nossas batalhas, mas nada se compara a isso. Não tem ninguém tomando nossas casas, não tem ninguém escravizando, matando seus filhos, não tem ninguém escravizando sua família. Então nosso contexto ainda é melhor do que o contexto desse povo, e nós podemos ser felizes por aquilo que Deus vai e quer fazer na sua vida. Então Jesus entende a felicidade desse ângulo. Feliz é aquele que consegue fazer o que diz em Mateus 6,33, olha o que fala aí em Mateus 6,33, que é um versículo acho que muitos conhecem. Feliz é aquele que consegue buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas então serão acrescentadas. Feliz é quem consegue viver isso, ter o foco no reino eterno, porque ele entendeu o preço que foi pago para que a gente tivesse essa
esperança. Por isso, felizes são aqueles que entendem isso, e não aqueles que se sentem plenamente confortáveis nesse mundo. Se a gente se sentir plenamente confortável nesse mundo, a gente pode perder o nosso foco na esperança eterna, não é verdade? Se aqui ficar bom demais, a gente acaba não querendo sair daqui. É ou não é? Então a gente tem que entender como a gente pode se sentir plenamente confortável. Como eu falei, se nós somos felizes aqui em Juiz de Fora, temos o conforto do nosso lar, temos condições de pagar nossas contas, por mais altos que sejam os nossos impostos, conseguimos pagar, sobreviver, conseguimos ainda tirar férias, viajar, passear com a família, comer coisas boas, enquanto tem outros lugares nesse mundo que as pessoas não têm o que fazer, estão como os judeus dominados por Roma. Quantos lugares, na Síria mesmo é um exemplo, está ali destruída por causa de guerra, por causa de fanatismo religioso, por causa de briga de território, crianças que não têm oportunidade de viver a infância. Como a gente se sente plenamente confortável com isso, nesse mundo? Então Jesus não se sentia em casa nesse mundo, por isso que ele ensinou o povo, como diz lá em Mateus no capítulo 6 ainda, versículo 9, em 10 ele fala: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus pede para que o reino de Deus venha, porque ele não estava confortável nesse reino, porque ele entendia as dificuldades e o desconforto que era, as circunstâncias ruins desse tempo. Ele não se sentia plenamente confortável, e ele fala: Pai, venha o teu reino, que a gente consiga viver aqui uma parte, um pouco do teu reino, esperando a plenitude do teu reino um dia na glória dos céus. Então, por isso, a gente deve entender que o conceito de felicidade que Jesus coloca tem que ser algo que a gente não se baseia em felicidade com isso aqui. A gente não baseia a felicidade com as circunstâncias desse mundo, porque esse mundo, as coisas acontecem aqui, são coisas que Deus não se agrada. Nem tudo que acontece nesse mundo Deus quer que aconteça, a gente sabe disso. Crianças morrem, pessoas são afligidas, pessoas sofrem injustiça, e Deus não quer isso, Deus não gosta disso, mas as coisas acontecem. A gente não pode se sentir plenamente tranquilo e adaptado nesse mundo, porque as pessoas que reinam sobre nós muitas vezes nos matam com aquilo que elas impõem sobre nós. Aí Jesus diz que feliz é quem descobriu o reino de Deus, feliz é quem entendeu o reino de Deus e clama por ele e vive em função dele, entende que esse reino está diante de nós, depende da nossa fé, do nosso compromisso, e ele fala para as pessoas marcharem em direção a esse reino, para que tenham a sua esperança nas coisas desse reino, e a gente seja movido por essa esperança, e não ser movido pelas circunstâncias do hoje, que hoje estão de um jeito e amanhã estão de outro. Não é para a gente ser movido por isso, mas realmente ser movido, ter a nossa felicidade baseada naquilo que Deus vai fazer. Então Jesus fala que a gente deve marchar em direção a isso, porque nós não chegamos ainda no dia que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não chegamos ainda nesse dia. A gente ainda chora, e quando necessário deve chorar. A gente deve entender as questões do nosso tempo, mas o nosso foco, a nossa felicidade, não é se nós temos muitos motivos para chorar ou muitos motivos para rir. Nosso motivo de felicidade é que existe um reino perfeito, um reino sem dor, sem pranto, sem luto, sem doença, sem dificuldade, sem opressão, sem injustiça, um reino onde tudo é plenamente bom e perfeito.
E é nesse reino que a gente tem que se sentir plenamente confortável. Aqui não é o nosso lar definitivo. Nós não somos cidadãos romanos, mas nós podemos estar em Roma, marchando em direção à nossa real nação, que é o céu, vivendo debaixo das diretrizes do reino celestial. Nós estamos aqui no Brasil, mas nós estamos aqui marchando em direção ao reino celestial do Rei Jesus, vivendo as diretrizes desse reino, por mais que temos outro governo humano sobre nós. Nós temos a nossa parcela de responsabilidade de nos submeter a esse governo, mas o nosso foco não está nesse governo, o nosso foco está no reino dos céus. A nossa felicidade não está se o governo daqui é X ou Y. A nossa felicidade está sabendo plenamente que Jesus é o Rei eterno, e o nosso reino principal não é aqui, é a glória. A gente tem que estar marchando em direção a isso, buscando isso diariamente. Assim a gente consegue tirar o foco disso aqui e focar naquilo que realmente é o que vai nos trazer real contentamento e real felicidade. Se a gente deixar que o nosso coração vai para o caminho natural, a gente vai sempre fugir ou tentar fugir do sofrimento, não é verdade? A gente vai sempre tentar fugir do sofrimento. A gente não gosta de sofrimento, a gente quer fugir o máximo possível. Se alguém falar assim, você tem duas opções, aqui você sofre, aqui você não sofre, qual que você vai escolher? É óbvio que você não sofre. A gente vai fugir o máximo que a gente puder de sofrimento. A gente não quer, a gente não gosta disso. Mas como a gente sabe, fugindo do sofrimento, a gente sempre vai, no nosso coração, vai buscar o conforto, e a gente não vai acabar confiando tanto no nosso Rei que nos governa com justiça, porque a gente acomoda, a gente confia nas coisas. Por isso que às vezes a gente não desfruta de muitos bens materiais, porque a gente acomoda, a gente confia nos bens materiais. A gente fica tranquilo quando está financeiramente tudo em ordem. A gente confia nas coisas. E às vezes é bom a gente passar por certos sofrimentos e certos apertos para a gente entender que a nossa base de fé não pode estar nas coisas daqui, não é o conforto desse mundo, mas é a segurança das diretrizes celestiais, é o conforto de saber que um dia tudo estará plenamente cumprido e teremos o lar celestial através de Jesus, que nós confiamos nossa vida nele, entendemos tudo que ele fez, tudo que ele precisou pagar com a própria vida, com o seu sofrimento, para que a gente tivesse a oportunidade desse céu. Então, se a gente se deixar viver e ser guiado pelo nosso coração, pelo caminho natural, você vai começar a ficar preocupado, vai começar a ficar ansioso, e aí a gente não desfruta muito do que Jesus fala aqui no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 25, e ele aqui está falando para a gente não viver ansioso sobre as coisas da vida. Então ele fala: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual dentre vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão
acrescentadas. Então, se a gente começar a ficar preocupado com aquilo que a gente tem que pagar, com aquilo que a gente tem que comer, com aquilo que a gente tem que vestir, mostra que o nosso foco não está no reino eterno, está nesse reino desse mundo. Então Jesus está falando, bem-aventurado, feliz é aquele que entendeu que o foco tem que estar no reino celestial e não nesse reino, não no seu conforto aqui, mas lá na glória. O reino de Deus confronta a nossa cultura, confronta o nosso coração, confronta o nosso egoísmo, e bem-aventurados são aqueles que entendem isso e desfrutam da presença de Deus. Bem-aventurados aqueles que lutaram as lutas reais, as verdadeiras guerras que precisavam ser lutadas, a guerra contra o pecado, a guerra contra o mal, a busca em fazer incessantemente a vontade de Deus. Bem-aventurados aqueles que buscam o reino de Deus. Felizes aqueles que não estão preocupados em ser felizes. É ou não é? Quem está preocupado em ser feliz não vai conseguir ser. Feliz é quem não está preocupado em ser feliz. Bem-aventurados aqueles que pararam de buscar a felicidade e começaram a servir as pessoas, a ser útil, começaram a ser aquilo que as pessoas precisam, ser misericordioso, fazer justiça, fazer tudo aquilo que ele coloca aqui no capítulo 5, é humilde, chora com os que choram, é manso, dá voz àqueles que não têm voz, dá alimento àqueles que não têm, é útil aos outros. Então, é isso que nós vemos no Evangelho, é o serviço, quando a gente para de olhar para nós, para de preocupar com as próprias necessidades, começa a olhar a necessidade dos outros. Enquanto você supre a necessidade do outro, Deus levanta alguém para suprir a sua, e o ciclo da felicidade, então, ele começa a ser desenvolvido, porque você se importa com os outros, mais do que com você mesmo. E aí você consegue então entender mais a outras realidades. Então, Jesus, quando olha para aquela multidão da Galileia, o povo doente, complicado, oprimido, desesperado, o que ele faz? Ele está no meio daquele povo, ele pode dar um conforto para aquele povo, ele cura aquele povo das suas doenças, ele enxuga as lágrimas daquele povo, ele faz algo por aquele povo, gerando neles então felicidade apesar das circunstâncias. A gente precisa então tomar a cruz de Jesus, entender a nossa necessidade real de servir, entender que no servir está muitas vezes uma grande fonte de contentamento, de felicidade. Então a gente entende que nesse mundo nem todos terão pão com fartura, a gente pode dividir o nosso. Nem todos têm alguém que enxugue suas lágrimas, a gente pode consolar pessoas, enxugar as lágrimas dos outros, ou até chorar com os outros, sentir a dor do outro, ser solidário nesse sentido, porque no céu a gente não vai precisar fazer isso, a gente tem que fazer agora, porque no reino celestial não temos que enxugar lágrima de ninguém, lá todas as lágrimas já foram enxugadas. Aqui a gente tem que ter misericórdia com as pessoas. As pessoas precisam de misericórdia, porque o mundo é implacável com todo mundo. A gente pode ser misericordioso, dar para as pessoas aquilo que elas não merecem. Isso é misericórdia, é não dar aquilo que a pessoa merece. E quantos precisam disso? No céu eu não preciso ser misericordioso, porque lá já alcançamos a misericórdia. Lá seremos plenos de misericórdia. Então nós estamos atrás do reino da esperança e não do conforto pessoal aqui. Então ser feliz não é tentar trazer as coisas para nós o tempo todo, mas quanto mais nós dermos, mais experimentamos felicidade no reino de Deus. Lembra que Jesus disse, melhor é dar do que receber. E você conhece a história de Jó, o que Jó sofreu. Não conheço ninguém no meu tempo de vida
que tivesse sofrido 1/5 do que Jó sofreu. Alguém que tivesse perdido 10 filhos, perdido a saúde, perdido praticamente tudo, e ainda assim conseguiu entender o conceito de felicidade. Mas Jó precisou aprender uma lição. Lembra-se que Jó ficou muito tempo tentando entender o porquê que ele estava passando por aquilo. Será que sou eu que estou pecando? Será que foi algo que eu fiz? Será se é algo que eu tenho ou a minha família fez de errado? Será se foi algum pecado que meus filhos cometeram? Jó ficou pensando no motivo disso. Quanto mais ele pensava no seu próprio sofrimento, pior ele ficava. Até que um belo dia ele resolve orar por seus amigos. Ao invés de orar e clamar por si, ele ora por seus amigos. E lá no capítulo 42 de Jó, Deus fala: Deus mudou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Mesmo naquela circunstância, ele se importou com o outro, e isso então fez com que o ciclo da felicidade na vida de Jó entrasse no eixo, voltasse a funcionar. Ele preocupou com os seus amigos, orou pelos seus amigos, e aí as coisas mudaram para a vida dele. Ele teve então restauração na vida dele quando ele passou a orar pelos seus amigos. Então, no reino de Deus, ser feliz é quem desistiu de ser feliz e decidiu ser útil para os outros. Quanto nós temos sido úteis para os outros? Às vezes nós somos infelizes porque a gente só pensa em si mesmo, a gente só pensa em nós. É a minha satisfação, é a minha felicidade. E aí é só cada vez mais infelicidade, mais falta de contentamento. A gente precisa enxergar a multidão ao nosso redor, como Jesus fez. Entender que temos um reino que está à espera de todo aquele que crê em Jesus, onde tudo será perfeito, e o nosso conforto está lá e não aqui. Enquanto aqui estamos, temos que entender o desconforto e entender que quanto mais sermos úteis aos outros, mais felizes aqui conseguiremos ser, porque a plenitude da felicidade não está aqui. Parar de buscar felicidade, mas realmente entender que o servir às pessoas traz felicidade dupla para quem está recebendo algo que precisa, seja carinho, seja uma palavra, seja um auxílio, o que for. E nós que nos dispomos, percebemos a nossa utilidade e o quanto Deus pode fazer grandes coisas quando nós nos dispomos a ser úteis uns para com os outros. Teremos uma paz que excede todo entendimento, teremos tudo aquilo que dinheiro não pode comprar. Então lembre-se que Jesus disse, até o irmão Cláudio leu isso hoje de manhã, né? O nosso tesouro não deve estar nas coisas desse mundo, onde a traça e a ferrugem corrói. Então, onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E eu te pergunto, onde está o seu coração hoje? Você está baseando sua felicidade em quê ou em quem? Sinta e viva a felicidade que Jesus oferece. O foco não está aqui, o foco está em algo que ainda não estamos vivendo plenamente, mas está ao nosso alcance. Felicidade aqui é ser cada vez mais útil para todos ao nosso redor, e que Deus nos ajude nesse propósito.